Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Na lição de hoje, nós vamos estudar a lição 3 da nossa revista atual, a mensagem dos profetas menores. Hoje nós vamos estudar o distanciamento de Deus e suas consequências. Então, nós estamos no livro de Oséias. Hoje nós vamos estudar os capítulos 7, 8 e 9. O texto áureo está lá no versículo 12 do capítulo 8. Então, antes de iniciar, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor entendimento dessa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel, Senhor, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entendimento e sabedoria com relação a essa palavra, nessa lição de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então qual o contexto que nós estamos nessas primeiras lições da revista? Nós estamos então no livro de Oséias. E quem foi Oséias? Né? Oséias é um livro bem curto comparado a outros. Ele é considerado um dos profetas menores. Essa palavra, essa expressão não reflete de modo algum a questão de santidade ou de qualidade dos livros, é simplesmente porque são livros menores do que outros como Isaías, por exemplo. Então, Oséias, como diz no primeiro versículo do capítulo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, Oséias foi um profeta que viveu nessa época, na época dos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias em Judá e Jeroboão em Israel. Então, para você entender melhor essa época da história de Israel e Judá, isso está nos livros de Reis e Crônicas. Inclusive, nós temos vídeos aqui no canal da igreja com as lições que trataram sobre o livro de Reis, sobre a divisão das tribos. Então, você pode procurar por essas aulas também, que são bem interessantes e enriquecedoras. Bem, então o livro de Oséias, ele tem muitas lições, mas ele tem duas lições principais. A vida de Oséias, por meio das profecias que ele recebia do Senhor, e por meio da sua própria vida de Oséias, né, que a gente estudou nas duas primeiras lições já da revista, foi uma forma de ilustração ou metáfora ou analogia da relação do Senhor com o povo de Israel e de Judá. Toda a questão do pecado, da infidelidade retratada por meio da idolatria, né? Foi também retratada pela vida de Oséias. Então, nós temos duas lições principais aqui. Primeiro, tratando da importância essencial de nós termos fidelidade ao Senhor, de buscarmos somente a Ele, de adorarmos somente a Ele. E quando isso não acontece, quando esse pecado da infidelidade, da idolatria ocorre, ela tem graves consequências. Mas também tem um outro lado. Deus é justo de castigar pelo pecado, como deve ser, mas também ele tem um amor e misericórdia e um perdão inigualáveis, um amor e misericórdia sem medida. E por causa desse amor e misericórdia, ele também resgata o seu povo, como ele fez lá na época de Oséias e como ele faz ainda hoje, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Bem, esse é o nosso contexto, então. Então, na lição anterior, a lição 2, que tratou dos capítulos 4, 5 e 6, no final do capítulo 6, vamos ler um trecho do capítulo 6, que inclusive inclui o versículo áureo, né, o texto áureo dessa lição, que diz assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá?
Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então era algo de curta duração, efêmero. Não era eles eram um povo que vivia uma vida de pecado, de engano, enganando a si próprios e achando que estavam assim enganando o Senhor, achando que o Senhor estava perto, mas não, porque o pecado nos separa de Deus. E além disso, então vivendo essa vida, eles foram um povo de difícil arrependimento. Então esse versículo 4 diz: o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, que até vem. Então parece um arrependimento de verdade, parece, mas que logo passa. No 5, por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Então o juízo vem. No 6, Deus diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então isso mostra que eles faziam isso. Eles tinham uma rotina religiosa, mas muito longe no coração, de verdade, de fato, em espírito, eles estavam muito longe de Deus. Então Deus quer coração, Ele quer sinceridade, Ele quer fidelidade sincera e prática, e não somente práticas religiosas hipócritas, com uma falsa aparência de santidade, de proximidade do Senhor. Então aí encerra o capítulo 6, então nessa lição nós vamos ler e refletir nos capítulos 7, 8 e 9, então, do livro de Oséias, que nós vamos tratar aqui sobre pecado e distanciamento de Deus. O pecado leva a um distanciamento do Senhor. E quais as consequências que isso traz? São as piores possíveis. Então vamos começar. Versículo 1 do capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, então Deus quer fazer isso. Só reforçando que quem está falando aqui, né? Essa é a palavra do próprio Deus, não é Oséias falando, tá? Oséias foi um intermediador para registrar tudo isso, mas é a palavra do Senhor, o próprio Deus está proferindo essas palavras. Então ele fala: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. Quando fala Efraim é uma região de Israel. Então é como se fosse a mesma, está tratando da mesma região, do mesmo povo, tá? Então Deus quer, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar, curar Israel desse pecado. Então Deus quer fazer isso, é bom que fique claro. Deus não é mau, Ele é justo. Então um Deus justo, Ele, por amor ao seu povo, Ele precisa tratar o pecado. O pecado ele não é tratado, ele não é algo que é tratado instantaneamente, sozinho, de forma que nós sozinhos não conseguimos. Precisamos do Senhor, né? E Deus quer fazer isso porque Ele ama o seu povo, Ele nos ama, Ele ama você. Então, Ele quer fazer isso, Ele não nos quer distantes. Mas qual que é o problema? Aí o que Ele diz? Quando eu me disponho a fazer isso, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. O pecado impede que Deus atue curando, tirando o povo, sarando o povo. Então, requer... Deus também ele não é invasivo, requer um arrependimento verdadeiro. Então o povo tinha que passar, eles tinham que escolher se arrepender. O arrependimento não é só uma sensação, é uma ação de buscar mudar, de entender. O povo precisava passar por isso.
precisava entender, nós pecamos, nós temos que mudar, queremos que o Senhor nos cure e para isso precisamos de uma conversão sincera. E aí no 2, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Ou seja, se eles nem pensavam, nós estamos agindo errado, né? E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a nossa maldade. O que diz aí? Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Então eles nem cogitavam isso. Isso era... Não paravam para pensar sobre isso. Aí continua. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Então, não é possível esconder do Senhor os pecados que cometemos. Não era possível para eles, não é possível para ninguém. Nem para nós hoje. A gente for lembrar lá desde Adão e Eva, que eles tentaram se esconder, não foi? Isso está lá no livro de Gênesis. E isso não é possível. Então, a palavra, Deus está dizendo aí, a iniquidade, a maldade do povo, seus feitos, que eram feitos de maldade, de falsidade, acham-se diante da minha face. Então, estão claros para mim, estão estampados para mim, eu estou vendo isso. Então, não é possível esconder do Senhor. E aqui, a nossa revista nos lembrou aqui de um versículo que está lá no capítulo 59 de Isaías, que diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação, distanciamento, né? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus nem nos ouve quando estamos separados dele. É o que diz aí esse versículo de Isaías. Esse é a consequência mais grave do pecado. E principalmente do pecado de idolatria, que era o que eles cometiam. Eles cometiam muitos outros, né? Infelizmente. Isso está bem descrito aí no livro de Oséias. Continuando então, versículo 3. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Então, alegram, né? Então, tinha gente, os reis, né? Os príncipes, a realeza, a nobreza, se agradava disso, né? Essa vida de engano, de pecado, de mentira, falsidade, parece divertida. Então, alegrava alguns, o que é muito triste, né? 4. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores. Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Então era todo pecado todo o tempo, né? Isso que a gente pode resumir nesse trecho aqui. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Isso o Senhor dizendo. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Olha que interessante, ele não sabe. Então o povo estava vivendo no engano, na ilusão, tá? Achando que estava tudo bem. Achando que estava tudo bem. Então Deus está dizendo aí como um alerta, né? Estrangeiros lhe comem, ou seja, isso aqui é um prenúncio também do que eles ainda iam passar, tá? Estrangeiros lhe comem à força, lhe comem porque está fazendo uma analogia com o pão, tá? Porque no 8 ele fala que Efraim é um pão que não foi virado, né? Então, por isso. Também as cães já se espalham sobre ele e ele não sabe. Uma vida de engano, de olhos vendados, de cegueira espiritual, né? No 10, a soberba de Israel. Eu marquei essa palavra, esses grifos são próprios, tá?
Eu grifei essa palavra soberba, porque a soberba é um risco muito grande. A soberba não nos permite enxergar as coisas como elas são, não nos permite enxergar o nosso pecado, os nossos erros. Então a soberba, eles viviam na soberba, achando que eles eram Israel, nós somos o povo de Israel. Nós somos, né, fortes, nós somos grandes, nós temos uma história de vitória, de sucesso. Isso era verdade, eles tinham uma história, mas o pecado não permitiu que isso se mantivesse. Eles destruíram toda essa história, que levou muito tempo para se reerguer, né? Por isso eu repito, estudem os livros de Reis, 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que vai contar toda essa história dessa queda de Israel e Judá, né? Bom, continuando. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Então, eles não buscaram arrependimento. Buscaram, mas demorou muito, né? No 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. No capítulo 4 de Oséias, tem um versículo que diz: o meu povo, ele, não exatamente assim, mas diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então aqui de novo Deus está dizendo: Efraim, você é como uma pomba enganada. Pomba é como se fosse um animal inocente, sem entendimento, né? Chamam o Egito e vão para a Síria. Lembrando que a Síria seria o cativeiro deles, né? Chamam o Egito, porque eles chegaram a buscar ajuda no Egito. E foi em vão. A ajuda... Como é que eles iam buscar ajuda de um povo estrangeiro pagão? Mas eles achavam que essa seria a solução e não foi. No 12, eu grifei o 12 porque é o texto áureo dessa lição. E diz assim: quando forem para a Síria, né? No 11 ele fala: vão para a Síria. E no 12, quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Então, o castigo não foi de surpresa. Deus avisou o que iria acontecer. E Deus também deu a chance, sempre deu a chance, né? O Senhor é maravilhoso, misericordioso, como somente Ele é. Ele sempre deu a chance, muitas vezes, de arrependimento, né? Mas Ele também avisou: se não se arrependerem, o castigo virá. Porque Deus é justo. Não faz sentido o povo agir como quisesse e Deus dizendo que está tudo bem. Isso não é um Deus amoroso. O Deus amoroso pune o pecado para que o povo seja salvo, para que o povo seja de fato curado, livre disso, né? Bem, no 13. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Então não é à toa, tem uma causa. A causa foi fugir do Senhor, se rebelar contra Ele, né? Adorar outros deuses. Eu gemiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, de coração. Então não era uma questão de prática visível aos outros. O clamor tinha que vir do coração. Mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Capítulo 8. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam: nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Então esse versículo 2 parece que eles estão buscando ao Senhor, mas de uma forma não sincera, uma forma
enganosa, dizendo: nós, Israel, te conhecemos, nós somos teu povo, Senhor Israel. Mas não era um título, não era um nome, não era o fato deles morarem naquela terra que iria os livrar, que iria os proteger. É a presença do Senhor verdadeira no coração que protege, que guarda, que salva. No 4, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Eles tiraram, escolheram tirar o Senhor da jogada. Não, nós é que vamos decidir. Né? E não deu certo. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Aqui está falando sobre a idolatria deles, né? No 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Capítulo 9. A gente já está chegando no final, e aqui Deus está falando, é muito dura, né, essa palavra. Mas Deus está mostrando claramente o que eles fizeram e que o castigo ao pecado, né, que o pecado ele tem consequências. Tem consequências. Então Deus está deixando claro aqui que essas consequências existem, que elas virão. Né? Então, no capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te, essa questão, lembrando que essa prostituição aqui no caso, se remete à idolatria, tá? Então é como uma infidelidade, né? Lembrando lá dos capítulos primeiros de Oséias, lembrando que a infidelidade do povo do Senhor, ela é espiritual. Então, com prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Mais uma vez, remetendo aí ao cativeiro na Assíria. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Lembrando aí, irmãos, por que esse negócio de vinho, pão, o que isso tem a ver, né? O pão e o vinho, eles tinham, vamos lembrar, né? Importante lembrar. O pão e o vinho, eles têm uma representação, eles são um símbolo espiritual. Não é somente o pão como alimento, vai muito além disso. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Pois eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão. Espinhos crescerão nas suas moradas. Então, está aí as consequências, né, desse distanciamento do Senhor. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. Israel o saberá. Então, não é algo que vai passar despercebido. O povo vai saber que o castigo chegou. O seu profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Ó Israel, e o ódio e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim. Ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá.
O Senhor se lembrará das tuas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Olha que coisa dura, né? Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Ai de nós, vivendo longe do Senhor. Dependemos dele, precisamos dele, ele nos ama, ele nos quer perto. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes. Não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Aqui mistura, né, falas, né, ou pensamentos, né, do profeta com o Senhor, né? Quando ele diz ali no 14, né, dá-lhes, ó Senhor, que lhe darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. No 17 também, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. Né? Bem, então, como conclusão da lição de hoje, o que a gente pode aqui refletir? Primeiro que o arrependimento ele deve ser sincero, verdadeiro e prático, né? Também com ações, né? Mas essas ações devem refletir o coração, a sinceridade e a verdade do arrependimento no coração. O pecado traz castigo e consequências presentes e futuras. Isso para todos. Foi no passado, como nós lemos aqui, né, consequências, castigos bem duros. Né? Mas hoje também. Aí eu pensei duas frases da nossa revista que diz assim: Deus exige fidelidade, confiança, santidade e dependência. Sim, Deus quer isso de nós, né? Essa palavra exige, ela tá entre aspas também na revista, tá? Então, essa questão de Deus, ele exige no sentido de que é preciso que todos tenham essas atitudes, né? Para que ele esteja próximo, para que não haja um distanciamento dele. E a outra frase, o Senhor garante que retribuirá nossa infidelidade, desprezo e abandono para com a sua palavra. Então, assim a gente encerra a lição de hoje e que Deus abençoe a todos.